Inovação e negócios. Oferecimento. M7 Soluções Financeiras. Multipossibilidades para você. Best Sênior. Plano de saúde para você. 44 anos mais. Sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer muito grande que eu recebo hoje o professor José Antônio Macedo, pessoa que é detentora de toda a minha admiração pelo trabalho incrível que é feito com muito propósito, com muita competência. O professor Macedo é pesquisador, professor da área de inteligência artificial do Departamento de Computação da UFC. Um lugar de gente muito, muito competente, muito mesmo. Eu conheço bem essa área. Professor, a gente vai já falar. Professor Macedo, ele é muito humilde, não vai dizer, mas eu digo. Professor Macedo talvez seja uma das maiores autoridades internacionalmente falando quando o assunto é inteligência artificial e ciência de dados, tá? Então a gente vai já falar sobre esse assunto aqui, né, que é uma coisa impressionante, a mudança cultural que ocorre no cenário empresarial, o governo, de um modo geral. Antes de entrar nesse assunto, professor, eu tenho só uma pergunta. O senhor é um cientista, certo? O senhor é um cientista. E como é que é essa questão, qual é que é o desafio da sua relação com seus alunos, do que o senhor observa para o desenvolvimento de novos cientistas, né? Encarando até a sala de aula e a educação como um ambiente, né, de transformação social, para perpetuar. Como a gente faz para que surjam outros professores Macedo da vida? Uma pergunta, essa sua pergunta pesada, né? É meio filosófica, né? Filosófica. Mas eu acho que... Tipo, a sala de aula como academia como um ambiente de transformação social. Perfeito. Né? E como é que a gente gera novos cientistas? Qual é o tamanho desse desafio, desse interesse que o senhor tem observado? Eu acho que o ambiente universitário, e isso às vezes se confunde um pouco, que é um ambiente para você só obter conhecimento, só se impregnar de conhecimento. Mas, na verdade, não é. Como você bem falou, é uma formação completa da pessoa. E eu acho que a sala de aula é o ambiente onde você, junto com seus alunos, você tem que trazer para eles uma consciência do local que eles estão e da importância deles para esse local. Então, por exemplo, quem está dentro de uma universidade federal pública e recebe os recursos públicos, né, o ensino gratuito, ele tem que entender que ele tem um dever com a sociedade depois que ele recebe esse ensino. Então, e esse dever não é dever que tem que trabalhar de graça, não é isso. Mas o dever de que ele tem que trabalhar com ética, com propósito, com respeito à sociedade e fazer que ela também retribua para essa sociedade, né, o mesmo que ele recebeu de graça dela. E aí eu pude ter essa experiência, né, trabalhar em projetos de pesquisa, fazer minha tese de doutorado, viajar, aí pude ir para outros países, essa é a vantagem da universidade. Eu fui para a França, em Brest. Muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Assim, o horizonte que a universidade, a educação te abre é infinito. E, a partir dali, o meu pós-doutorado, eu fui convidado para fazer um pós-doutorado na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. E aí fui lá e passei 4 anos na Escola Politécnica de Lausanne, fazendo o meu pós-doutorado também. Aí abriram mais meus horizontes, eu pude ter acesso a pesquisadores de nível internacional. E foi uma maravilha. Até um determinado momento, muitas pessoas me perguntam, mas você está na Suíça? Por que você voltou para o Brasil? Aí tem uma questão familiar, tem uma questão que é muito importante para mim, e a gente vai comentar um pouquinho, é o propósito. A gente tem que trabalhar dentro dos propósitos de vida. Por que que a gente faz o que a gente faz? Exatamente. E aquilo me tocou muito, porque na Suíça tudo é perfeito, né? Tudo funciona. Assim, não tem problemas na Suíça. Até a natureza parece que é pintada à mão. Então, tudo é perfeito na Suíça. Então, eu me senti, depois de alguns anos lá, que não está muito fazendo a diferença. Que eu poderia fazer uma diferença maior voltando para o Brasil, entregando de volta o que eu tinha recebido. E aí tive a oportunidade de ter um concurso aqui na UFC,
Naquele mesmo momento, eu vim passar férias, tinha um concurso, eu fiz o concurso, passei, com auxílio de 2 professores aqui da Universidade Federal do Ceará, que é o Creto e a Vânia, que são do meu departamento, pessoas maravilhosas, me acolheram, e aí eu pude vir para cá. A história de vir para o Ceará também tem relacionamento com meu pai. Meu pai é cearense, é de Barbalha. Então, ele, apesar de morar no Rio, ele era daqui. Então, tinha esse vínculo também, muitas histórias do Ceará. E aí eu vim para a UFC, eu achei maravilhoso. Fortaleza é maravilhosa como cidade, tinha um filho pequeno, família, né, se preparando para essa jornada de docente. E aí, nesse momento, eu me identifiquei muito com a Universidade Federal do Ceará. Então, acho que esse grande ponto é a consciência, é criar um propósito, né, e entender que não é só você estar lá para se formar, ser um profissional para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, o dinheiro é importante para a sua vida, mas o propósito é maior. Então, a gente criar essa consciência dentro dos nossos alunos, eu acho que é o ponto crucial da educação, porque é isso que transforma. Porque uma pessoa que sai de lá com esse pensamento, com essa visão de mundo, com essa capacidade de influenciar o mundo e transformar esse mundo para melhor, vai ser um novo agente, né? Não só o professor, não é só o professor, o cientista que vai fazer isso, mas ele também, dentro do espaço dele, dentro da empresa dele, vai poder agir e fazer essa transformação. Então, é o primeiro curso, é um curso hoje de pós-graduação, da nota 7 da CAPES, de excelência. E aí eu pude ter essa experiência, né, trabalhar em projetos de pesquisa, fazer minha tese de doutorado, viajar, aí pude ir para outros países, essa é a vantagem da universidade, eu fui para a França, em Brest, passei muitas oportunidades, né? Muitas oportunidades. Assim, o horizonte que a universidade, a educação te abre é infinito. E, a partir dali, o meu pós-doutorado, eu fui convidado para fazer um pós-doutorado na Escola Politécnica Federal de Lausanne, na Suíça. E aí fui lá e passei 4 anos na Escola Politécnica de Lausanne fazendo o meu pós-doutorado também. Aí abriram mais meus horizontes, eu pude ter acesso a pesquisadores de nível internacional. E foi uma maravilha. Até um determinado momento, muitas pessoas me perguntam, mas você está na Suíça? Por que você voltou para o Brasil? Aí tem uma questão familiar, tem uma questão que é muito importante para mim, e a gente vai comentar um pouquinho, é o propósito. A gente tem que trabalhar dentro dos propósitos de vida. Por que que a gente faz o que a gente faz? Exatamente. E aquilo me tocou muito, porque na Suíça tudo é perfeito, né? Tudo funciona. Assim, não tem problemas na Suíça. Até a natureza parece que é pintada à mão. Então, tudo é perfeito na Suíça. Então, eu me senti, depois de alguns anos lá, que não está muito fazendo a diferença. Que eu poderia fazer uma diferença maior voltando para o Brasil, entregando de volta o que eu tinha recebido. E aí tive a oportunidade de ter um concurso aqui na UFC. Naquele mesmo momento, eu vim passar férias, tinha um concurso, eu fiz o concurso, passei, com auxílio de 2 professores aqui da Universidade Federal do Ceará, que é o Creto e a Vânia, que são do meu departamento, pessoas maravilhosas, me acolheram, e aí eu pude vir para cá. A história de vir para o Ceará também tem relacionamento com meu pai. Meu pai é cearense, é de Barbalha. Então, ele, apesar de morar no Rio, ele era daqui. Então, tinha esse vínculo também, muitas histórias do Ceará. E aí eu vim para a UFC, eu achei maravilhoso. Fortaleza é maravilhosa como cidade, tinha um filho pequeno, família, né, se preparando para essa jornada de docente. E aí, nesse momento, eu me identifiquei muito com a Universidade Federal do Ceará. Professor, a gente vai já falar. Professor Macedo, ele é muito humilde, não vai dizer, mas eu digo. Professor Macedo talvez seja uma das maiores autoridades internacionalmente falando quando o assunto é inteligência artificial e ciência de dados, tá? Então, a gente vai já falar sobre esse assunto aqui, né, que é uma coisa impressionante, a mudança cultural que ocorre no cenário empresarial, o governo, de um modo geral. Antes de entrar nesse assunto, professor, eu tenho só uma pergunta. O senhor falou aí na história o senhor é um cientista, certo? O senhor é um cientista. E como é que é essa questão, qual é que é o desafio da sua relação com seus alunos, do que o senhor observa para o desenvolvimento de novos cientistas, né? Encarando até a sala de aula e a educação como um ambiente
né, de transformação social, para perpetuar. Como a gente faz para que surjam outros professores Macedo da vida? Uma pergunta, essa sua pergunta pesada, né? profunda. É meu filosófica, né? Filosófica. Mas eu acho que... Tipo, a sala de aula como academia como um ambiente de transformação social. Perfeito. Né? E como é que a gente gera novos cientistas? Qual é o tamanho desse desafio, desse interesse que o senhor tem observado? Eu acho que o ambiente universitário, e isso às vezes se confunde um pouco, que é um ambiente para você só obter conhecimento, só se impregnar de conhecimento. Mas, na verdade, não é. Como você bem falou, é uma formação completa da pessoa. E eu acho que a sala de aula é o ambiente onde você, junto com seus alunos, você tem que trazer para eles uma consciência do local que eles estão e da importância deles para esse local. Então, por exemplo, quem está dentro de uma universidade federal pública e recebe os recursos públicos, né, o ensino gratuito, ele tem que entender que ele tem um dever com a sociedade depois que ele recebe esse ensino. Então, e esse dever não é dever que tem que trabalhar de graça, não é isso. Mas o dever de que ele tem que trabalhar com ética, com propósito, com respeito à sociedade e fazer que ela também retribua para essa sociedade o mesmo que ele recebeu de graça dela. Então, acho que esse grande ponto é a consciência, é criar um propósito, e entender que não é só você estar lá para se formar, ser um profissional para ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é importante, o dinheiro é importante para a sua vida, mas o propósito é maior. Então, a gente criar essa consciência dentro dos nossos alunos, eu acho que é o ponto crucial da educação, porque é isso que transforma. Porque uma pessoa que sai de lá com esse pensamento, com essa visão de mundo, com essa capacidade de influenciar o mundo e transformar esse mundo para melhor, vai ser um novo agente, né? Não só o professor, não é só o professor ou o cientista que vai fazer isso, mas ele também, dentro do espaço dele, dentro da empresa dele, vai poder agir e fazer essa transformação. Professor José Antônio Macedo é pesquisador, tá? Professor da área de inteligência artificial do Departamento de Computação da UFC. A gente está falando aqui sobre ciência, inovação e impacto, né? A jornada de um professor que conecta a universidade, o governo e o mercado. A gente vai para o primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta para a gente definir inteligência artificial, ciência de dados, né? Entender alguns cases incríveis que o professor Macedo liderou, tanto na área pública como na área privada, né? A gente vai entender tudo isso, conectar tudo isso, como está transformando a vida das pessoas, das empresas, do governo, né? Nós vamos tentar entender tudo isso no próximo bloco. Fica aí que a gente volta já. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi.
sempre com um propósito muito firme de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos, de uma maneira muito leve. É com prazer muito grande que eu recebo hoje o professor José Antônio Macedo, pessoa que é detentora de toda a minha admiração pelo trabalho incrível que é feito com muito propósito, com muita competência. O professor Macedo é pesquisador, professor da área de inteligência artificial do Departamento de Computação da UFC, um lugar de gente muito, muito competente, muito mesmo. Eu conheço bem essa área. Professor, eu acho que faz sentido a gente fazer agora, nesse momento, um panorama, né? Assim, porque muito se fala em tecnologia, inovação, ciência de dados, inteligência artificial. Para muitas pessoas isso parece ser algo intangível. As pessoas às vezes não compreendem isso. Como é que a gente pode traçar um panorama disso? Qual é a importância? O senhor que foi, né, 8 anos, né, 7 anos, cientista-chefe de dados do governo do Estado, nos 2 governos do atual senador Camilo Santana. Fez um trabalho incrível lá, verificando os dados existentes, analisando esses dados e sugerindo políticas públicas baseadas em dados para melhorar a vida das pessoas. Então, como é que a gente pode, com a sua experiência, citando alguns casos práticos da sua estada como cientista-chefe de dados do governo do Estado, na época do governo Camilo, explicar para as pessoas esse panorama? Dá para a gente fazer essa contextualização, meu amigo? Sim, é possível, Daniel. Assim, acho que o primeiro ponto é entender um pouco a história. A gente entende o momento que a gente vive hoje olhando para trás. Então, a gente tem que entender que, nesse momento, a gente tem uma convergência de várias tecnologias que foram evoluindo ao longo dos 30, 40, 50 anos atrás. Então, que levaram a gente a estar vivendo esse momento. Então, é muito importante a gente compreender isso. Eu vou elencar aqui algumas ondas que vieram tecnológicas e que impactaram e que, nesse momento, elas estão se convergindo. É como se aquelas ondas, né, que se convergem e batem lá na praia e explodem com água e tudo, né? Então, a ideia inicial é que a gente, com o advento da internet, a gente permitiu uma comunicação em alta velocidade de uma maneira muito fácil entre as pessoas. E com a evolução dos processadores, né, e a evolução, né, a possibilidade de ter processadores mais baratos, a gente criou a possibilidade do que a gente chama de internet das coisas. Então, a gente tinha a possibilidade de comunicar e juntar as pessoas através dessa comunicação rápida que a gente chama de internet, de web. Ao mesmo tempo, a evolução desses microprocessadores permitindo que a gente levasse essa computação na mão das pessoas. Antigamente, a computação estava centralizada em grandes data centers, centros de dados. Depois passaram para as empresas, depois passaram para os computadores pessoais, até chegar nos dispositivos móveis, que são o nosso celular, até chegar num dispositivo, por exemplo, com uma câmera ou um sensor em qualquer lugar. Então, juntando essa comunicação de alta velocidade com essa possibilidade de você fazer sensoriamento e processamento de dados em qualquer lugar, não só nos grandes centros, mas em qualquer dispositivo. Hoje é a nossa geladeira, provavelmente esse microfone aqui também processa dados, aquela câmera está processando os dados, tudo processa dados. Então, juntando tudo isso, a gente gerou um grande fenômeno que o pessoal chama de Big Data. Porque a gente consegue hoje capturar a informação de uma velocidade muito alta, a gente consegue processar essa informação, disponibilizar essa informação para quem quiser. Além disso, um outro fenômeno também muito importante foi o que chama-se de computação em nuvem. A computação em nuvem permitiu que a gente oferecesse a computação como commodity. Por exemplo, como energia elétrica. Você entra na sua casa, você pega o seu aparelho, enfia na tomada e você consome e paga pelo que você usa. Então, hoje a computação funciona da mesma maneira. Você pode hoje entrar na Amazon com o seu cartão de crédito e alocar o poder de processamento que você quiser. Óbvio que você vai pagar por ele. Mas então a computação hoje é uma commodity. Então, quando a gente junta tudo isso e bota um ingrediente novo
Porque novo, vou dizer assim, né, que a inteligência artificial já existe há bastante tempo. Mas bota esse ingrediente junto desse ambiente de processamento em larga escala, com capacidade de você usar a computação como commodity, você tem uma nova realidade. Interessante, professor, que talvez para muitas pessoas seja uma informação surpresa de que a inteligência artificial existe há muito tempo. Sim, ela existe há muito tempo. Só que há muito tempo atrás, poucos anos atrás, só quem tinha acesso à inteligência artificial eram grandes empresas, governos, né? E de muito pouco tempo para cá, essa inteligência artificial está disponível Exato. a todos. Perfeito. A tudo e a todos. Né? O maior exemplo disso talvez seja o ChatGPT. Exato, exato. O maior exemplo disso. É o grande advento dos últimos 2 não anos. É? Então a inteligência artificial é algo... Não é algo recente, já tem muito tempo, só que só empresa grande usava, governo usava. E agora... A computação virou commodity. A computação virou commodity, todo mundo usa. Todo mundo usa. E aí a gente está falando da questão da Big Data. Isso. Né, que é uma quantidade grande demais de dados existentes. Que dados é o novo petróleo, né? Exato. Não é isso, professor? E aí a inteligência artificial processa essas informações de modo rapidíssimo, né? Exato. Você tem instantâneo, na verdade, né? Depende da potencial, né, da sua capacidade de processamento. Mas como você tem hoje computação como commodity, você pode alocar o poder computacional que você quiser, basta você pagar por ele. E a IA, a inteligência artificial, você falou do petróleo, o novo petróleo são os dados, e a IA nova é eletricidade. Por que eletricidade? Porque com o advento da eletricidade, o PIB dos países cresceu exponencialmente. Porque com a eletricidade você pôde gerar a energia dentro da casa das pessoas, produzir equipamentos pequenos. Então, a eletricidade foi um grande impacto na transformação da vida das pessoas. Professor Macedo, para que a gente entenda melhor e tangibilize tudo isso que a gente está falando aqui, eu acho que você tem muitos outros exemplos que podem ser citados. O senhor tem uma entrega grande demais e em muita qualidade, né, de políticas públicas baseadas em dados, né? E como eu falei há pouco, o senhor foi quase 8 anos o cientista-chefe de dados do governo do estado. Dá um exemplo para a gente como essa compreensão dos dados disponíveis melhorou a vida das pessoas através de políticas públicas. Para que a gente entenda melhor o tratamento desses dados. A questão da segurança pública é sensacional. Não sei se a gente pode falar disso ou também disso, enfim. Eu vou começar... Faz sentido, professor? Com certeza, absoluta. Eu vou dar um exemplo, que eu acho que é um evento que a gente viveu com muita intensidade, que foi durante a pandemia, o Covid-19. Eu estava no governo, na Casa Civil, a gente tinha terminado de inaugurar o laboratório IRIS de Inovação e Dados. Sensacional, hein? E aí case incrível. Então, naquele momento, a gente tinha um desafio de como levar informação para a população. Então, a gente criou, naquele momento, um aplicativo, Ceará App, e uma plataforma Plantão Coronavírus. Não sei se você se recorda, mas que era para o cidadão poder obter informações a partir dos protocolos que estavam sendo criados e implementados para tratar a questão da pandemia. E, naquele momento, a gente precisava atender a população e precisava definir políticas públicas de como organizar os hospitais, a vacinação e tudo mais. E para você fazer isso, você precisa de dados. Então, o fato da gente ter criado o Plantão Coronavírus nos ajudou no seguinte, que a gente conseguiria obter informação também do espalhamento da doença. A pessoa que estava falando, estou sentindo isso, ia ser identificada como a pessoa que estava passando, né, por aquela enfermidade, e a gente sabia onde ela podia estar localizada, podia colocar o CEP dela, a informação. As informações também sobre a vacinação, que tinha o local onde a pessoa estava, quem recebeu vacina, quem não recebeu. Então, toda essa informação a gente foi juntando numa grande base de dados para desenhar as políticas públicas. Imagina se não tivesse isso. Vamos para um teste de estresse aqui. O caos que não seria, a organização totalmente inexistente. Exato. Então, estou exaltando a simples existência disso para organizar esse fluxo
de atendimento às pessoas. Perfeito, perfeito. Aí a gente criou, nesse momento, quando a gente viu que os dados eram diversos e eram complexos, a gente, por exemplo, criou um sistema único de filas para as vacinas, né, para fazer os exames. Né? A gente tinha um problema também de fazer os exames. Tinha um LACEN, né, e tinha outros laboratórios que faziam os exames. Então, só que a gente tinha que priorizar as pessoas mais velhas, as grávidas, pessoas com comorbidade. Então, criamos um sistema que juntou todas as informações, pegamos a informação do SUS, dos hospitais, juntamos isso numa base só para criar uma fila coerente para atender melhor. Então, todo esse conjunto de informações ajudou o Estado a definir suas políticas, as ações. Saber que, por exemplo, a gente descobriu com uma semana de antecedência que a proliferação da doença começaria em Sobral. Então, isso foi possível avisar a Secretaria de Epidemiologia da Secretaria de Saúde do Ceará para começar a tomar as ações com antecedência, porque através dos modelos matemáticos a gente conseguia saber como essa doença estava se espalhando. Então, essa junção de muita informação é muito útil para você, através dessa integração, você tomar decisões baseadas em evidências. Agora, um fato interessante que a gente descobriu, aí o valor do dado, esse novo petróleo, é que quando a gente vasculhava essas informações de conversa das pessoas com esse plantão coronavírus, que era um chatbot. Ele tinha a parte automatizada, que era um robozinho, mas dependendo da conversa, ele passava para um enfermeiro e podia chegar até um médico. Então, ele tinha 3 níveis. Ao olhar esses dados e minerar esses dados, como a gente chama na ciência de dados, a gente faz uma mineração de dados, né, com o minerador para achar o ouro, a gente descobriu, por exemplo, que a gente começava a ter um problema de saúde mental. Pessoas com depressão, né, pessoas se sentindo mal, né, com tristeza. E aí foi o momento de a gente criar o plantão saúde mental. Então, através desses dados, a gente pôde criar outras políticas públicas. Eventualmente que não estavam nem no radar, né? A gente nem imaginava. Tudo muito novo. Exatamente. Mas o dado ajudou. Ajudou porque a partir do dado, a gente fez descobertas. Isso que é o bacana do dado. Quando você tem dado de qualidade, integra dados de várias fontes, você tem novas descobertas. Professor, um desafio muito grande meu aqui, conduzir uma conversa tão em alto nível com o senhor, tá certo? Então, pelo amor de Deus, me ajude aqui nessa condução. Mas a minha tese é a seguinte: a gente entendeu a sua história, né, um cientista, né, o que lhe move voltar para o Brasil, e eu acho que fizemos um bom panorama da questão de tecnologia desde os primórdios, né, anos 80 ali, até a nuvem, né, até o IA, até o Big Data, né? E eu queria fazer agora uma conexão com o mercado, né? Que tem um trabalho incrível que você faz lá no laboratório, que é o Insight Lab. E aí, professor, eu não sei nem por onde começar a falar do Insight Lab, porque tem tanta coisa bacana no Insight Lab que nos meus estudos para estar aqui com o senhor, eu acho que tem um modelo de laboratório que é interdisciplinar, que isso é fantástico. Série de projetos lá, que é o de segurança pública, que eu citei há pouco, né? E até com a Secretaria de Segurança Pública aqui do Estado e, na época, o Ministério da Justiça. Isso. Um trabalho incrível, né? Transformação digital no governo do Ceará nós já falamos, enfim. O senhor tem uma tese feminina muito forte. Exato. Tem livro publicado sobre isso, né? Eu sou muito aderente à tese. Então, você tem uma pesquisa sobre o feminicídio aqui no Ceará, que foi premiado. Enfim, o que é que a gente pode falar do Insight Lab? Definição e projetos, para que a gente entenda melhor isso. Até para mim entender, que eu queria entender melhor. Perfeito. Perguntas... Não, mas não é nem pergunta, jogando temas. E o senhor conduz da forma que você achar melhor, para que a gente entenda melhor tudo isso. A ideia do Insight Lab, né, dentro da UFC, nós temos vários laboratórios de pesquisa. Qual é a missão do Insight Lab, para começar? Perfeito. Você me ajudou bastante. Pronto, qual é a missão? Perdão de interromper. Qual é a missão? A missão principal do Insight Lab é usar conhecimento e ciência para melhorar a vida das pessoas.
Ou seja, como é que a gente pode retornar para a sociedade o nosso conhecimento, os investimentos que são feitos em pesquisa para a sociedade. Eu sempre tive esse incômodo, Daniel, de a gente estar fazendo pesquisa, virar só um artigo, um paper, como a gente costuma chamar, e aquilo ficar na prateleira, uma tese ou uma dissertação de mestrado, e aquilo ficar guardado. Não ter, eventualmente, uma utilização na vida prática, na vida real. Prática. Então, eu sou um pesquisador muito da prática. Então, eu gosto de desenvolver a minha pesquisa, mas gosto de ver ela funcionando no mundo real. Nada contra pesquisadores teóricos, porque tem espaço para todo mundo. Mas a vertente do Insight Lab é a vertente, por isso que a gente chama de insight, né, daquela descoberta, é de como é que a gente pode usar essa pesquisa científica em prol ou de políticas públicas ou de soluções tecnológicas que ajude realmente as pessoas. Ou seja, identificação de dores, problemas de empresas, de governo, seja lá o que for, e o que é que a tecnologia e a inovação em um laboratório de ciência e tecnologia pode ajudar. Exatamente. Esse é o nosso ponto. E é um laboratório que ele não fica só em Fortaleza. É um laboratório, como você falou, multidisciplinar, então envolve vários departamentos, pessoal da medicina, engenharia de transporte, vários outros, química, enfim, farmacologia. E a ideia do Insight Lab é que ele não fique só centralizado aqui em Fortaleza, mas também esteja disperso nos campi da UFC. Então tem Quixadá, uma representação do Insight Lab, Russas, Crateús, que a gente quer juntar todos esses pesquisadores em torno dessa temática, como é que a gente pode transformar a sociedade, ajudar a sociedade, pegando as nossas pesquisas e levando como solução para os problemas complexos. Nada como o trabalho em equipe, né? Exatamente. Em todo canto, em todo lugar. É uma verdade universal, né, professor? Exatamente. E aí o Insight Lab, ele junta esses pesquisadores, são mais de 200, que envolvem desde professores, pesquisadores, alunos de graduação, mestrado, doutorado, em prol de desenvolver grandes projetos. Então, nós desenvolvemos grandes projetos para o governo. Então, você comentou aqui da segurança pública, é um trabalho que a gente já faz há muito tempo. Talvez uma grande dor e um grande problema verificado, que é um problema de segurança pública. E aí a academia, nesse trabalho que o professor Macedo está aqui relatando, resolveu tentar ajudar. Como é que foi esse trabalho na segurança pública? Eu sou muito fã dele. Esse trabalho assim, é um trabalho que eu gosto muito. Primeiro, porque o tema segurança pública é muito complexo. E a gente percebe muita gente trazendo saiu solução. Uma pesquisa esses dias que é a maior preocupação, o maior desejo da população de políticas públicas com segurança pública. Né? Exato. O maior problema que as pessoas encaram, né? Que pede para os governantes atuar em cima de segurança pública. Exatamente. Você sabe, o impacto que a segurança causa representa 6% do PIB brasileiro. Você sabe o que é isso? Ou seja, o impacto que a segurança pública, ela consome. Por quê? Por exemplo, você está dentro da sua casa, você tem que contratar, às vezes, uma empresa de segurança. Uma indústria precisa botar segurança. Um shopping, né? Precisa botar as câmeras, precisa... Todo esse recurso gasto com segurança, ele equivale a 6% do nosso PIB. É muito relevante, muito relevante. Uma pessoa que é assassinada, com o impacto que gera isso na nossa economia. Aquela pessoa que era produtiva e não vai ser mais produtiva. Então, é um impacto enorme. Imagina um investimento de 6% do PIB em educação, em saúde, o impacto que não seria. Exato. Então, é um tema assim, que eu olho e eu acho que é um problema muito importante. Não é simples. Muitas pessoas falam, mas isso não vai resolver. Não, porque o problema é muito complicado. Não tem solução simples para problema complicado. Porque envolve outras coisas, envolve a educação, envolve assim, uma série de coisas. Né? Então, aí, no meu caso, né, do Insight, a gente foca num problema específico dentro de segurança pública, que é como a gente analisar manchas criminais e usar essas manchas criminais. Mancha criminal é um mapa de calor, onde você está mais vermelhinho, onde tem mais crime. Então, a gente faz uma pesquisa há bastante tempo, que o objetivo é analisar as manchas criminais para fazer o desenho das rotas de policiamento.
Então, hoje, a gente tem aqui a disponibilidade do Ceará, ele tem uma ferramenta que a gente desenvolveu que permite desenhar essa rota de policiamento de maneira automática, baseado nessas manchas. Então, isso é trabalhar com a política pública baseada em evidências. Você não precisa se basear no achismo. Então, essa rota do policial ela é calculada a partir da ocorrência desses crimes. Esse trabalho é tanto sucesso que hoje tem 5 delegacias em Londres usando nosso algoritmo. Que maravilha. Então hoje a gente já desenha as rotas para São Paulo, enfim. Então, é um trabalho onde a ciência, porque é científico, a gente utiliza essas informações e desenvolve os algoritmos com IA para fazer esse desenho dessas rotas. Então, isso torna a polícia mais efetiva, aumenta a capacidade, né, de combater o crime em certas regiões, ajuda a compreender também a dinâmica do crime. Então, ontem mesmo eu estava analisando aqui algumas manchas em São Paulo, de um bairro específico, e a gente via, naturalmente, através das manchas, a mudança, por exemplo, do crime durante a manhã, como é que ele se movia da manhã para a noite. Então, o policiamento pode ser adaptado. Você pode botar de manhã porque tem escola, se a gente olhar, os crimes acontecem porque tem escola, shopping, e à noite ele vai para uma área mais residencial. Então, usar essa informação, essa inteligência, a partir dos dados que você tem, você gera uma grande capacidade de resolver o problema de maneira mais efetiva e entender também se você não está conseguindo resolver o problema e por que você não está conseguindo resolver. Muito interessante. Tudo na vida tem um padrão, né? Tudo na vida você consegue identificar um certo padrão de ocorrência. Conversa excelente aqui com o professor José Antônio Macedo, que é pesquisador, professor da área de inteligência artificial do Departamento de Computação da UFC. A gente vai para o último intervalo, daqui a pouco a gente volta para entendermos como é que toda essa situação de tecnologia, dados e inteligência artificial se conecta com o mercado. Segura aí que a gente volta já. Fortaleza, a terra da luz, agora conta com a Best Senior. Best Senior, o plano de saúde especializado em nós, que temos 44 anos ou mais. A Best Senior chegou em parceria com os melhores e mais completos hospitais de Fortaleza. Viva mais, viva melhor com a Best Senior. Mude agora. Best Senior, plano sem coparticipação, com estudo de aproveitamento de carências e uma linha de cuidados. Contar nossa história é narrar a trajetória de cada pessoa que faz parte dela. Começamos com 2 funcionários, eu e o Dandan, e hoje somos quase 100 pessoas. Nos consolidamos no mercado há mais de 28 anos. Hoje, oferecemos uma plataforma de multipossibilidades, alinhando aspectos financeiros ao seu principal objetivo de vida. E a gente hoje tem fundamentalmente 2 verticais de atuação na área financeira. Uma vertical de crédito e uma vertical de investimentos. Investimos cada vez mais em tecnologia. Expandimos para além do mercado financeiro. Hoje somos uma casa de soluções. E vendo as pessoas colocando isso em prática, as pessoas realizando seus projetos, eu acho que é isso que dá vontade de vir aqui todo dia. O impossível é o que nos move a ser melhor. Nós, da M7, somos seus parceiros na construção de um futuro próspero, pois quando você é multi, o futuro é multi. Programa Inovação e Negócios, sempre com um propósito muito firme, viu, professor Macedo, de levar informação e conteúdo de qualidade acessível a todos de uma maneira muito leve. Programa super especial, um assunto quentíssimo, que tem modificado toda essa relação entre os entes econômicos, né? Consumidores, governo, empresas, né? Que é a inteligência artificial,
tecnologia, ciência de dados, aqui com o professor José Antônio Macedo, né, que é pesquisador, cientista e professor da área de inteligência artificial do Departamento de Computação da Universidade Federal do Ceará, a nossa UFC. Eu me formei lá em economia, na FEAC. Professor, muita saudade do meu tempo. Professor Macedo, estamos indo aqui para a reta final do programa e tem muitos temas, mas eu acho que tem um que a gente não pode deixar de falar. Quais são os freios à inovação aqui no Ceará? Que eventuais processos ou sei lá o quê podem ser melhorados para que haja um possível destravamento de algumas situações e a inovação caminhe ao ponto que precisa ser caminhado? Entendeu? Como é que o Ceará pode se desenvolver cada vez mais na área? O que é que impede o Ceará, que já está no nível avançadíssimo, como é que a gente pode otimizar isso? Quais são os freios à inovação aqui no Ceará? Ótima pergunta. Primeiro, né, o Ceará evoluiu muito em termos de inovação. Sem dúvida. Eu quero sem ressaltar... dúvida. O programa Cientista-Chefe é lindíssimo, né? Exatamente. Aí eu quero ressaltar o programa Cientista-Chefe, que foi criado pelo querido Tarcísio Pequeno, né, e hoje é conduzido de maneira muito bem conduzido pelo Raimundo, professor Raimundo, que é também da UFC, da Departamento de Física, e orientado aí pelo nosso querido amigo Jorge Soares, que conduz que esteve comigo, professor, faz um mês mais ou menos. Jorginho. Exato. Craque, né? Craque. Então, assim, a gente evoluiu muito. Um aspecto desse freio da inovação é investimento. Não existe inovação sem investimento. Então, é muito importante. O cientista-chefe e a própria FUNCAP são incentivadores dessa inovação e permitem que isso aconteça no Ceará, mas eu acho que a quantidade de investimento ainda não é o ideal, né? Não é suficiente para a gente gerar um movimento. Outro freio para a inovação no Ceará é a criação desse ecossistema. Um ecossistema que permita ligar essas empresas. Então, por exemplo, ontem eu estava conversando com um amigo meu que tem uma empresa nos Estados Unidos, de TI e de IA, e ele me comentando o seguinte: nos Estados Unidos, o governo, quando contrata uma Big Tech para prestar um serviço, essa Big Tech ela é obrigada a investir 30% desses projetos em pequenas e médias empresas. Então, uma política dessa incentiva a criação de muitas empresas. E essa é uma das razões que nos Estados Unidos tem uma geração de empresas a todo momento de tecnologia. Então, é uma política pensada nesse desenvolvimento. Então, no Ceará, eu acho que a gente precisa repensar essa política de inovação, ou definir uma política de inovação que permita criar esse ecossistema. Existem vários grupos de excelência aqui no Ceará. Existe lá o grupo do Iracema Digital, tem outros grupos, outras universidades, mas eu sinto que tem uma dificuldade de criar esse ecossistema, essa ligação entre esses grupos. Até uma melhoria dessa cultura, né? Exatamente. Cultura da inovação. Cultura da inovação. Então, a gente precisa... E o governo, ele é o principal ator nesse processo. Porque ele que conduz essas políticas, ele que é o facilitador desse processo. Professor, talvez a gente precisasse de um programa para falar só disso, mas eu acho que eu preciso só pontuar. Eu passei quase um mês na Ásia no final do ano passado, especificamente na China. Eu queria conhecer a cultura, a história, estudei, visitei muita empresa. Sem nenhum tipo de viés político e ideológico aqui, não é a pauta, mas é impressionante essa cultura existente lá de inovação, aonde o governo chinês é o grande incentivador e comandante desse, inclusive sendo sócio de algumas empresas, de algumas startups. Então, é exatamente isso que você está falando. Aí acho que envolve talvez só um programa sobre China, mas é um case impressionante e a forma que eles escalam a tecnologia. Nós estávamos conversando em off um dia desses e o senhor falou uma coisa muito interessante, que talvez seja um freio à inovação,
Aí a gente já entra na pauta que é a nossa paixão em comum, né? Educação. Exato. Né? Eu acho que as pessoas, nós executivos, empresários, pessoas de um modo geral, trabalhadores, a gente não tem, às vezes, o conhecimento de trabalhar com algum tipo de tecnologia, né? Então, isso talvez seja um freio também. As pessoas resistem ao novo, né? Então, acho que a educação poderia disseminado para as pessoas usarem a tecnologia. E o que é que o senhor acha disso, professor? Faz sentido isso? Completamente. Você falou da China, me lembrou um fato importante que vai ajudar a responder essa sua questão. Na Suíça, eu trabalhei com um chinês chamado Zixian. Zixian, ele trabalha hoje na Google. E ele era pesquisador na época, junto comigo no laboratório. Estava terminando o doutorado, eu já tinha terminado, e a gente conversava, almoçava muito. Ele era do interior da China. E uma certa vez, a gente, no almoço, conversando, eu perguntei para ele, Zixian, da sua família, a gente nunca falou da sua família, de onde você veio, me conta um pouco. O que você fazia quando você estava na China, antes de entrar para a universidade, qual o colégio você estudava? Aí ele falou assim, olha, eu trabalhava na lavoura, eu colhia arroz. Eu falei, como assim colher arroz? Não, minha família era plantadora de arroz no interior da China. Um certo dia, o governo criou um programa que todas as crianças de uma certa idade que estivessem trabalhando em lavoura receberiam, a partir daquele momento, uma bolsa para ficar estudando somente. E todas aquelas que passassem para as universidades, melhores universidades, elas dobrariam o valor daquela bolsa. E se depois da universidade aquele aluno arrumasse algum emprego fora do país, um doutorado, como era o caso dele, eles dobrariam o valor daquela bolsa e aquele valor seria convertido para a família. Então, o que eles fizeram? Tinha um programa, foi um programa... Política pública focada nisso aí. Isso. Então, é por isso que hoje nós estamos vendo a China nesse desenvolvimento. É o exemplo do Zixian. Ele recebeu esse incentivo, e hoje, conversando com ele há pouco tempo, ele está recebendo incentivo para voltar para a China. Só que o salário nos Estados Unidos é bastante competitivo, né? Então, para ele não valeu a pena ainda. Mas muitos estão voltando para receber, às vezes, o dobro do salário que recebem para se manterem lá na China novamente. Professor... Então, a educação é o cerne. Ou coisa boa você dizer isso, que eu queria... Falta 10 minutos aqui, a gente tem que entregar para a rede. Tanto assunto, meu Deus, que... Mas, enfim, vamos falar de educação, professor. Educação. Educação liberta. E eu queria dar um zoom aqui num assunto super novo, que é a educação financeira. Né? A gente conversa muito sobre isso, né, professor? Educação financeira não é produto, não é renda variável, não é renda fixa, não é bolsa de valores, CDB, não é isso. A educação financeira é psicologia, né, fundamentalmente, para que as pessoas tenham uma relação saudável com o seu dinheiro. É isso. E não é se tem muito dinheiro ou pouco dinheiro, é ter uma relação saudável, né? Porque assuntos relacionados ao dinheiro, esses assuntos são, sem dúvida alguma, uma das maiores fontes de preocupação e inquietação das pessoas. E aí, para a gente polemizar só mais um pouquinho, ninguém é de ferro, você tem muito essa questão das bets hoje, né? E eu não sou contra bet, que fique muito claro. Mas eu acho que como é algo muito novo, recente, talvez careça de uma eventual regulação, disposição em mídia, essas coisas todas. Mas, querendo ou não, você tem jovens apostando, jogando, e enfim. O que, na minha opinião, torna mais importante ainda o assunto da educação financeira. O que é que o senhor acha desse tema, professor, de educação financeira para melhorar a vida das pessoas? Ninguém fala de dinheiro. Eu acho fundamental, Daniel. Aí eu vou ligar com a minha pesquisa que está relacionada com a violência doméstica. A gente, na pesquisa aqui do Ceará... Sensacional. Aqui do Ceará, do feminicídio que nós fizemos e publicamos o livro, descobrimos, olhando dentro dessas, né? Nós lemos
13 mil páginas de processo de feminicídio. Deixa eu só contextualizar. O professor Macedo é um cara muito aderente à tese feminina, tem livros publicados e premiados a respeito da tese feminina, fundamentalmente no que diz respeito ao feminicídio. Exato. E há uma conexão clara de educação financeira maior ou menor com isso. Estou só contextualizando para quem chegou agora e não ouviu a gente falar disso, professor. Perfeito, perfeito. É exatamente isso. A gente descobriu através dos dados desses feminicídios que aconteceram no Ceará que grande parte dessas mulheres elas tinham uma dependência financeira do homem e que o homem tinha dificuldade da gestão dos recursos financeiros. Então, ou seja, dentro da própria questão da violência, a gente tem um impacto, né, do uso do dinheiro, do recurso, de como isso é utilizado, como ele é administrado pela família. Tem um impacto dentro das famílias. E aí, com relação às bets, a gente vai incentivar mais esse problema, vai ser mais recorrente. Então, a gente vai precisar lidar com essa, né, porque não tem esse aspecto da violência, tá diretamente relacionado, e tem um aspecto também da saúde mental. Né? O impacto diretamente na saúde mental das pessoas, que quando elas se veem numa situação muito difícil, não tem dinheiro para comer ou para fazer, né, ter suas necessidades básicas supridas, elas sofrem muito. Né? Isso pode levar até a um suicídio, como a gente tem visto. Então, a questão da saúde mental, da gestão financeira, da violência doméstica, tem uma relação grande entre elas. Eu queria, professor, reforçar exatamente esse tema. O fato de que a educação, o impacto positivo de um adequado processo de disseminação de educação financeira é altíssimo. Né? Diminui índices de violência doméstica, suicídio, depressão, ansiedade. Então, assim, criminalidade, porque a relação das pessoas com o dinheiro é muito ruim, né? Existe muita ansiedade financeira, o recall das pessoas em relação ao dinheiro não é bom. E aí eu acho que faz muito sentido a gente fazer um trabalho para desmistificar toda essa conversa, porque o dinheiro nada mais é o nosso sustento, é a fonte de remuneração do nosso trabalho, né? Que nos dá acesso a lazer, educação, a saúde. Então eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Tema muito amplo aqui, a gente fala depois só sobre isso. Professor, caminhando aqui para a reta final, alguém ou algo o inspira, né? O senhor é um homem de um nível de propósito e missão muito elevado. Você já falou isso aqui. Então, talvez seja até a resposta para essa pergunta. Mas alguém o inspira? Alguma pessoa ou algo o inspira? Olha, atualmente tem uma pessoa que me inspira, que é uma aluna da graduação do UFC, que é a primeira aluna cega do nosso curso. Me inspira porque, dadas as dificuldades que ela tem, ela não é nem daqui do Ceará, ela é do Rio de Janeiro. Ela veio sozinha para o Ceará estudar, deixou a família no Rio de Janeiro, assim, enfrentando todas as dificuldades que existem. Sensacional. Então, a pessoa que está no meu laboratório, eu tive a sorte de ter ela como bolsista. Estudante... Graduação. E ela faz o quê, professor? Computação. Programa maravilhosamente bem, muito inteligente. Né? E eu tenho um compromisso aqui com ela de ela se tornar professora da UFC. Então... Sensacional. Professor, suas considerações finais para quem está nos assistindo, para alunos que estejam nos assistindo, né, que possam ter uma vida melhor através da educação. Alguma coisa que eu eventualmente não lhe perguntei, que mereça ser dita, meu amigo? Acho que você perguntou os principais pontos. Acho que a gente falou muita coisa boa, né? Muita coisa boa, né? Mas, assim, como resumo da nossa conversa, Daniel, e aí eu quero ressaltar o teu papel aqui como educador. Obrigado, é um programa, mas é um programa que traz qualidade de informação
e trazer educação, porque nós estamos falando aqui de conhecimento, né, de você trazendo o conteúdo que está dentro da universidade, né, no caso aqui da pesquisa, para as pessoas ficarem mais cientes do que a gente faz. O que eu assim, deixaria para os alunos, né, e aí reforçar, né, nessa formação dos nossos alunos, para que a gente precisa, dentro da educação, criar um pensamento crítico. Principalmente no momento que a gente vive com tantas fake news, tantas informações falsas, é muito importante que a gente crie esse pensamento crítico, que a gente saiba olhar as informações e entender o quanto elas são verdadeiras ou se não são verdadeiras e ter a nossa própria maneira de pensar. Isso, e a educação é a única maneira de abrir a sua cabeça, a leitura, ficar um pouco longe das mídias sociais também é importante, né? Porque senão a gente é bombardeado com muita informação falsa, informação errada. Então, se dedicar ao conhecimento para poder enxergar melhor e compreender melhor o mundo, para poder agir sobre esse mundo. Programa em altíssimo nível, pelo convidado, não pelo âncora. Com esse professor nota 1000, um cara que orgulha a todos nós, que é o professor José Antônio Macedo, que é um cientista, pesquisador, professor da área de inteligência artificial do Departamento de Computação da nossa UFC, tá? A gente tentou entender aqui todo esse movimento incrível que está acontecendo na sociedade em relação à cultura de dados, tecnologia e inteligência artificial, alterando a forma de relação entre as pessoas, entre as empresas, com o governo, entre si, nesse ecossistema todo. Professor, muito obrigado, um grande abraço a todos e até o nosso próximo programa, se Deus quiser.